E agora, melhorou o áudio? Tá melhor o áudio agora? Ou não? Estão ouvindo, pessoal? Bom, vamos lá. Beleza, Daniel, tá melhor o áudio, né? Voltando então, o pessoal de Minas Gerais votou aqui demais, mostrou que Minas Gerais tem força. Realmente, o estado de Minas Gerais tem casos fantásticos. Um dos que eu mais gosto é o caso de Sagrada Família, né? Que aconteceu no bairro Sagrada Família em Belo Horizonte. Mas aqui também a gente tem casos, por exemplo, no Ceará. O Ceará é um local especial para avistamentos do Nordeste brasileiro todo. Então a gente tem casos Mato Grosso, Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro, Brasília. Ninguém votou em Brasília, gente. Mas Brasília a gente tem, ó. A gente tem o Papuda, tem o Paranoá. O que mais? Temos teve avistamento aqui nos lados, uma filmagem que a TV Bandeirantes fez, do pessoal vindo aqui para Brasília. Brasília a gente tem muita coisa legal. Rio Grande do Sul, ninguém votou no Rio Grande do Sul, gente. Cadê os gaúchos? Onde estão os gaúchos? Morei no Rio Grande do Sul, ó, morei em Santa Maria. E sou casado com uma gaúcha. Então, metade, um quarto eu sou um quarto gaúcho, um quarto potiguar, um quarto carioca e um quarto brasiliense. Então, Amazonas, gente, Amazonas tem uma coisa fantástica, né? A Operação Prato, por si só, o Pará também. Na Operação Prato, a gente tem muitos avistamentos. Tô vendo aqui que apareceu um bando de gaúcho, ó. O Jardel Gonçalves é gaúcho, o André Luiz também é gaúcho. Tem o Ricardo Saboia aqui, que é meu colega de trabalho, que adora o assunto. Amanhã vai ficar me perguntando muita coisa. A gauchada aqui. Então, gente, ó, na opinião do pessoal, quem ganhou foi Minas Gerais. Minha opinião, tem avistamento para tudo que é lugar. No Brasil é difícil você mensurar. Por quê? Porque nem todos os avistamentos chegam ao nosso conhecimento. A gente tem avistamento que ocorre no interior do Brasil, no interior do Nordeste principalmente, interior do norte do Brasil, que não chegam, mas que são coisas que são eventos que acontecem com tanta regularidade que já caiu no costume, no hábito do pessoal de ter. Então é bem legal e é importante a gente estar sempre procurando conhecer esses avistamentos, principalmente no interior do Brasil. Mensurar vai ser um pouco difícil, é uma coisa praticamente impossível. Estimar, a gente até consegue estimar com o número de relatos que a gente recebe pela revista UFO, mas não sei se estaria muito próximo da realidade. A realidade é que os avistamentos são diários, constantes e aos milhares anualmente. Beleza? Outro assunto que eu queria abordar aqui, que está dando muito o que falar, é o agroglifo lá de Prudentópolis, que o GVR junto com o Inajá foram lá averiguar. O GVR já falou que eles são autênticos, já verificou várias características que são comuns a círculos, a crop circles, né, os agroglifos em português, que são características desses agroglifos que seriam autênticos. Eu ainda me reservo no direito, apesar de ser o Javaera, apesar de ser o Tony, eu me reservo no direito de ainda não dar por concluída essa investigação, mesmo porque ainda tem análise de solo, análise vegetal, mas a gente não pode desmerecer um pesquisador como o Javaer, que já foi a vários desses aparecimentos, desse fenômeno, já teve vários, inclusive na Europa, dar a opinião dele com conhecimento, com embasamento. Tem gente que está criticando ele por já ter dito em menos de 6 horas que era autêntico. Eu acho que ele pode ter se precipitado, mas ele viu naquele momento o que estava acontecendo. Então, mas eu creio que ele vai ter que esperar ainda um pouquinho pelas análises. Quanto ao testemunho do fazendeiro, que o pessoal fala o que ele mesmo disse, que ele sabia que era feito por colegas dele, né, que era uma brincadeira, isso tem que ser levado a sério também. Ele falou que pegou uma câmera e verificou isso aí, que viu a placa da caminhonete
Bom, de acordo com o Gevaer e o Douglas também, um colega de internet, e o Douglas, que, que estão lá, que pesquisaram, eles falaram que não existe câmera lá de vigilância. É um local ermo, não existe câmera de vigilância. E também o dono da fazenda ele é cético quanto ao assunto. Então, o que pode acontecer? Ele não quer que a propriedade dele seja invadida por curiosos, isso é bem normal, e é uma pessoa que não crê, não acredita, não aceita esse fenômeno. Não estou dizendo aqui que o fenômeno é verdadeiro nem que é falso, mas quem critica tem que ir lá pelo menos estudar. Não adianta você ficar analisando algo que vê na televisão ou que vê na internet sem ter ido em loco. Analisar uma foto é uma coisa um pouco mais diferente. Você tem a imagem da foto, você pode fazer uma análise pela foto. Um agroglifo você não consegue fazer uma análise por uma foto, né? Você tem que estar lá, você tem que fazer as medições e análise do solo. Beleza? Deixa eu ver aqui, o Paulo Werner falou aqui, os casos que tem em Minas Gerais, que o Paulo Werner é um profundo conhecedor de Minas, né? Ele junto com o Márcio pesquisaram bastante Minas. Ele fala que Vilas Boas, olha o caso, Vilas Boas, Hermínio Bianca, Hospital da Baleia, caso Hermelindo, caso Bebedouro, Varginha. Pô, realmente, para desbancar Minas Gerais, tá difícil, tá muito difícil. Então, pessoal, vamos começar lá com as perguntas de vocês façam as perguntas que quiserem. A primeira aqui é do André Luiz, que é de Natal, que é Potiguar, ou que mora em Natal. Sobre a fazenda Utah, aquele local com intensa atividade ufológica, depois de longos anos ainda existe atividade de UFOs. André, eu não sei. Para falar a verdade, eu desconheço que esteja tendo alguma coisa agora lá. Há muito tempo eu não ouço uma notícia forte. Boatos a gente ouve, mas há muito tempo eu não ouço qualquer tipo de avistamento mais contundente nessa fazenda, tá? Que mais aqui? Perguntas. Tem gaúcho que tem pessoal que mora o Jardel mora em Pelotas, o André Luiz mora em Natal, já avistou 3 esferas. Conta pra gente depois, André, como é que foi seu avistamento aí, que o pessoal tem curiosidade também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Jardel falando que não foi o homem que fez aqueles crop circles, né, o agroglifo. Jardel, ainda é cedo, né, como eu te falei. Ainda é muito cedo para a gente determinar se foi feito ou não foi feito. As características lá encontradas são as mesmas características dos agroglifos ou dos crop circles, né, dos círculos ingleses, considerados autênticos. A pessoa fala que o número 43 que aparece ali na imagem, o Gever já foi bem claro que ele já foi feito posteriormente ao surgimento. 43 realmente é o número de um candidato a prefeito da cidade. Então ele usou esse momento de alguma forma, não sei como, e fez esse número aí para mostrar que teria que chamar atenção para ganhar votos políticos no nosso país. Ele faz tudo para ganhar o voto. Depois que ganhou o voto, a gente sabe o que acontece. O Daniel perguntando aqui se tem algum vídeo sobre essa notícia. Qual notícia, Daniel? Sobre os agroglifos? Tem na revista UFO, tem os vídeos. No canal da revista UFO no YouTube tem os vídeos da tomada terrestre, né, que o Gilberto fez em solo, e tem as imagens feitas pelo drone, muito legais, também muito bonitos. O desenho é muito bonito e é bem interessante também. O Rafael falou que quase perdeu o programa. Não, Rafael, perdeu não, tá aqui. Começamos há pouco tempo. A Marta, oi Marta, olá de Belo Horizonte. Tô falando, gente, os mineiros aqui estão tomando conta do Brasil. Minas Gerais tá aqui em peso. Então, Daniel, lá você pode entrar no Facebook da revista UFO ou do Gevaer e você vai ver esses vídeos. São bem interessantes e vale a pena para quem quiser saber um pouco mais. Ele explica muito bem como foi feita a investigação. Ele deixa claro que ainda faltam as análises do solo
e também as análises das plantas, e levanta sérias dúvidas quanto à afirmação do dono da propriedade, né? Então, e a câmera também. Então vale a pena. Quem quiser ver mais, dá um pulinho. Antes de criticar, pessoal, todo mundo tem direito a criticar. Mas se embasem primeiro, né? Se embasem primeiro. Vejam o que tem o outro a falar, ouçam atentamente e contraponham a sua opinião. Ninguém aqui é contra a opinião de ninguém. A gente tem que debater mesmo. O nosso Paulo Barak Werner aqui, que excelente pesquisador e também já fez muitas pesquisas de campo, está falando aqui o seguinte: não é o comportamento dos UFOs que foi alterado. Notamos em pesquisas de campo em áreas rurais que hoje não é mais hábito as caminhadas noturnas. Verdade? Nas quais são responsáveis por 70% das observações. A chegada da luz elétrica e tecnologia nesses locais fez com que a observação dos UFOs fosse reduzida. Em regiões onde ainda há falta dessas tecnologias, ainda são numerosas observações. Verdade, hoje o pessoal anda na rua, você pode, note, amanhã pare você de fazer o que eu vou falar que as pessoas fazem. Pare de andar olhando seu telefone celular, seu tablet, o que seja. Você vai ver que a maioria das pessoas hoje está olhando para baixo, olhando seu celular, olhando seu notebook e sem comunicação. Os objetos voadores identificados, os UFOs, estão no céu, não estão no seu celular. A não ser que você queira criar um nos programinhas que tem no celular, aí é fácil você criar. Mas se você olhar para cima, você pode ver que as pessoas hoje em dia estão olhando muito pouco para cima. Excelente, Paulo, excelente colocação. Kleber Marques Gobigrilo, Rio Claro, São Paulo. Alô, Rio Claro, São Paulo. Tá mandado alô. Kleber, São Paulo, eu também sou um pouquinho paulista. Metade da minha família é paulista, então também sou um pouquinho paulista. O Juan Lennon me perguntando: Tiago, com base na tipologia extraterrestre, você acha que, como tem muitas espécies, você acha que cada espécie dessa pode ser de um planeta diferente? Acho, Juan. Acho sim. Assim como no nosso planeta, nós somos todos seres humanos, mas com fisionomias, né, algumas características fisiológicas diferentes, pele escura, pele branca, cabelo crespo, cabelo loiro, cabelo comprido, sem cabelo, com cabelo. A gente tem essas diferenças, apesar de sermos os mesmos seres humanos. E eu acredito que sim, que possa ter esse tipo de diversidade, e acredito que seja assim mesmo. Porque quando você vê a tipologia, no livro que eu escrevi, por exemplo, você vê a tipologia, as diferenças são enormes. A gente tem alguns, não são muitos, alguns seres bem semelhantes entre si, com um detalhe ou outro, que aí até poderiam ser do mesmo planeta, com um detalhe ou outro, como nós, seres humanos. Mas a diversidade é muito grande. E eu acredito realmente que venham de vários planetas ao longo do tempo. Então, isso é bem possível. O Jadel aqui está completando a informação dele, que ele falava que não acha que foi feito pelo homem. E ele fala assim, porque se fosse um ser humano, tinha entrada de marcação de caminhada, de pessoas, ainda mais à noite, e que sem iluminação, e o desenho é perfeito. Jadel, essa é uma das evidências que corroboram para que o agroglifo seja considerado autêntico. Autêntico, quando se diz autêntico, gente, é que é autêntico não feito pelo homem. A gente fala que o agroglifo é feito pelo homem, ele é autêntico, foi um agroglifo, mas não é feito, não é desconhecida a origem dele. A Marta esteve falando que é irmã do Marco, sei, e você é irmã do Marco. Conheço o Marco também, colaborador da revista UFO. A Tânia concordando comigo aqui, se criticar, argumentem. Claro, a gente pode criticar, pode argumentar. Ninguém é dono da verdade. Ninguém vai ter 100% de aceitação. Então, até a foto de OVNI mais perfeita já tirada, vai ter gente contestando por ela ser perfeitamente tirada. E assim como pessoas que falam que tiraram a foto e outros contestam, deu o direito de contestação. A pessoa pode aprender muito mais com o que estão falando para você que é diferente do que você mesmo pode perceber, né? Muitas vezes a gente incorre no erro sem saber o eu
que erro é esse. E quando a gente ouve uma crítica, a gente descobre que a gente está errado ou a gente está certo realmente. Rosa Maria de Brasília, aqui da capital. Esther, boa noite. Thaís Arnão, Thaís Coraza Arnão, de boa noite também. Thaís. Perguntinha da Marta. Você acha que existem bases secretas com reptilianos no mundo inteiro? Não vejo ninguém falar muito de bases secretas. Marta, a última vez que eu ouvi falar muito de base secreta foi na época da Área 51, quando ela ainda era oficialmente inexistente, né? Que o governo americano não falava que ela existia, mas todo mundo sabia que ela existia. Foi a última vez que a gente ouviu falar. Depois já apareceu a Área 52, a área de Dulce, áreas secretas na Austrália. E se os reptilianos estão nessas bases? Não sei. Numa edição da revista, se não me engano, a edição 10 da revista UFO, da revista UFO, lá no meio dos anos 80, início dos anos 90, teve um texto muito legal, se não me engano, foi do... eu não me lembro do nome, foi do Cooper. Deixa eu ver se eu tenho aqui essa revista. Aqui minhas revistas UFO são todas encadernadas, bonitinhas. E tem aqui essa reportagem, estou falando dessas bases aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Foi essa aqui, ó. Volume 10. Ó. Governo secreto, UFOs controlam o planeta Terra. Foi a revista mais vendida da revista. Foi a edição mais vendida da revista UFO. Foi um texto do Milton William Cooper, aqui, ó, em que ele falava que houve uma guerra numa base secreta subterrânea entre militares americanos e alienígenas. Teve tiro para tudo que é lado. E não me lembro de terem falado se tinha reptiliano na época. Se não me engano, eram só os Greys mesmo. Então, foi a última vez que eu ouvi, Marta, sobre isso aí. Se eu acredito, eu acho que existem bases secretas para várias razões. Alienígenas, eu acho que se eles fossem construir uma base secreta, eles construiriam no fundo do mar, visto que a gente conhece muito mais da Lua, da nossa Lua, do que do nosso fundo do mar, que a gente tem forças abissais de quilômetros e quilômetros de profundidade, a gente não conhece tudo ainda. Então, se eles fossem fazer alguma base, eu acho que seria submarina. A Tânia falando que o desenho é muito bonito. Fábio Alves perguntando quando é que os governos vão realmente parar de enganar a raça humana. Fábio, não sei. Para ser bem sincero, não sei. Eu espero que seja em breve, mas nenhuma mentira perdura para sempre, né? Então, uma hora ou outra isso vai acontecer, essa revelação vai acontecer. E o interessante, que a gente até falou no programa passado, o interessante, a Daniela, que trabalha comigo, mandando vários joinhas e tudo mais. Obrigado, viu, Dani? O que vai acontecer mais lá pra frente, a gente tem que pensar o que fazer quando essa verdade for levada a público, né? O que vai acontecer na nossa vida. Assista o programa passado, que eu conversei muito sobre isso. E, inclusive, tem um livro do Richard Dolan, que fala sobre isso aí, After Disclosure, depois da abertura, que é bem legal o livro e pega vários pontos, desde a política, economia, saúde, religião, sociedade, de modo geral, o que alteraria após essa abertura de todos os segredos, que eu acho muito difícil acontecer, viu? Tão cedo. Mirella Araújo, cheguei agora, perdi muita coisa. Não, Mirella, tá tempo ainda, vambora. Boa noite. Laura, boa noite. Outra observação legal aqui do Paulo.
que sobre as tipologias aqui em Minas, não me lembro de casos onde aparecem seres com aparência de répteis ou similar. Verdade, Paulo. 80% dos casos são de humanoides, com aparência humana ou similar, lembrando somente que o Cicoane pesquisou milhares de casos, depois a Ampeu e, em sequência, o Cipfane e o Grumpo. Verdade. Inclusive, no caso de Minas Gerais, o caso Antônio Vilas Boas, né? Eram seres... A mulher que teve relação sexual com ele era bem parecida com um ser humano. O Sagrada Família era aquele gigante, né? Com um olho só, um cíclope, né? Aquele robô de um olho só. Mas dentro da nave, aquela nave redonda, tinham seres parecidos com seres humanos. Isso é verdade. O Kleber falando aqui que a maior comprovação de vida fora do planeta está confirmado nos documentários da Operação Prato e na Noite Oficial dos OVNIs de 1986. Kleber, são evidências irrefutáveis, tá? São evidências irrefutáveis. A Operação Prato, ela produziu um número tão grande de material, que até hoje a gente não tem conhecimento de todos. A gente tem documentos, mas faltam as fotos e os vídeos. Tem vídeos e o coronel Uchoa, ele falava que os vídeos eram muito nítidos. Isso a aeronáutica fala que não tem. A gente está procurando. Na nossa campanha de liberdade de informação já os requisitos, a gente está requerindo a liberação desse documento. E esperamos que eles deem isso logo, né, se a gente conseguir. E a Noite Oficial dos OVNIs também. Acredita-se, sabe-se, que alguns aviões F-5 tinham também acoplados câmeras que filmaram esses objetos. Né, a gente, por um bom tempo, estou tentando falar com um dos pilotos que esteve nesse evento, mas ele, como ainda voa por uma companhia aérea particular, ele não quer dar muito papo para isso não, porque pode atrapalhar o trabalho dele. O Tadeu Nemer perguntando se eu tenho algum endereço no qual possa te mandar um livro. Você tive o prazer de conhecer ô Tadeu, me manda em PVT. A gente fiz aquela palestra lá na UNB, na é verdade, e você comentou desses livros escolhidos. Manda pra mim em PVT um oi que eu te mando o meu endereço. Eu fiquei curioso de ler esse livro aí, tá? O pessoal da UNB é muito legal também. Espero voltar a fazer palestra aí. A Marta perguntando aqui se acha que é pra lá, para as bases secretas que estão muitos abduzidos. Marta, os abduzidos é uma coisa tão interessante. Por quê? A gente tem abduzidos que falam que são levados para outros planetas, contatados também. Abduzidos que falam que são examinados em salas cercadas por militares e por greys ao mesmo tempo. Tem até um livro muito antigo, um pouco antigo, chamado Military Abduction. MILAB, Military Abduction. Que fala sobre isso. Agora, por onde são levados abduzidos? Acho que os abduzidos eles são abduzidos na própria nave, permanecem por lá e de lá são devolvidos para a Terra. É o que eu acredito. André falando que o UFO atrás de mim. Qual UFO atrás de mim? Aquele lá em cima? Esse aqui. Esse aqui. Tem esse aqui também, ó. Esse aqui. E tem mais dois que estão por aí por cima. É de um artista dos Estados Unidos, que logo que ele lançou isso eu comprei, cara. Faz muito tempo, faz um bom tempo, faz uns 5 anos que eu comprei isso. E aquele disco voador ali em cima, aquele lá, ele até apareceu naquele seriado da Sony, dos geeks. Qual é o nome daquele seriado? Teoria, não sei, tem alguma coisa assim. A Mirella gostou da minha ideia de encadernar as revistas. As minhas são todas encadernadas. Até hoje eu encaderno todas elas.
Douglas lá mandando um abraço de Prudentópolis. É o Douglas que eu falei, gente, que tá fazendo essa pesquisa lá em Prudentópolis, ele esteve lá. Ele hoje postou uns negócios muito interessantes, que muita gente tá falando, não, é feito por ser humano, só que ele mostrou o caule das plantas dobrado, não quebrado. Quando alguém faz, quando tenta falsificar, criar artificialmente um símbolo desse, as plantas normalmente quebram, o caule quebram, e a dessas não estavam dobradas. O Douglas botou essa imagem muito interessante. Parabéns, Douglas. A Mariela falou que deu um problema aqui na conexão, mas já voltou a conexão. Acho que tá legal, hein? Fábio, Thiago. Olá, Thiago. Deves, enquanto vejo luzes no céu como um brilho intenso, mas percebo que não são aviões, pois não tem luzes de navegação e também não são balões. E quando fixo meu olhar nessas luzes, elas simplesmente desaparecem sem deixar rastros. Vamos lá, Fábio. É difícil assim falar qualquer coisa só através de um relato assim rápido, sem investigar. Mas vamos lá, primeiro você tem que ver o seguinte. Essas luzes elas andam retinhas pelo horizonte. Se andarem, eu posso te garantir que são 99% satélites artificiais, até uma determinada altura. Uh, Se for muito longe, um avião você não vai ver as luzes de navegação. Vai ser uma luz só. Tá? E aviões menores, a luz de navegação deles são menores. Mais fortes são os faróis dele. Então você tem que ficar muito antenado a isso. Tem que verificar se perto de onde você mora, onde você viu, se é rota de avião. Isso você no celular você pode baixar um programinha que vê os flights. O programa se chama Flight, que você consegue ver as rotas de aviões que passam por onde você está. Então leva isso em consideração. Um balão, você tem que ver também se ele está indo, se for balão, se está indo contra ou a favor do vento. Também, se for contra, você pode descartar que seja um balão. E hoje em dia o grande vilão, vamos assim dizer, da ufologia são os drones, né? A gente tem drones aí à torta e direito, todo mundo usando drone, e eles fazem movimentos rápidos, fazem praticamente, sobem a 1 quilômetro de altura, fazem freadas bruscas e movimentos bruscos também, que a gente pode acreditar que, que não sejam nada terrestre. Então é bom sempre ficar de olho nisso, valeu, Fábio? O Kleber pergunta aqui: os governos não falam nada porque isso mudaria tudo que conhecemos sobre a existência humana e quem foi Jesus Cristo e Deus realmente? Kleber, eu acredito que seja uma dessas razões também, não é a razão principal. Veja bem, eu falei no programa passado, as religiões, elas não vão desaparecer. Não. Algumas religiões que não acreditam em vida extraterrestre ou fora da Terra, por exemplo, os evangélicos, o pessoal mais crente, que não acredita nisso, a religião deles está fadada a desaparecer, porque eles vêm pregando isso há vários e vários anos. Vão ser confrontados, os pastores, né, vão ser confrontados sobre essa informação, eles vão falar o quê? Mas várias outras religiões, inclusive a católica, que acredita nisso, já demonstrou que acredita nisso, elas vão simplesmente continuar nessa sua ideia. Agora, tenha certeza de o seguinte, vai surgir, e como sempre, vai surgir uma nova religião, vai surgir um pastor que vai falar que é o mensageiro dos alienígenas, bem típico de ser humano mesmo, né? Então, mas os governos não é só para isso que os governos temem, não. Os governos temem a enxurrada de questionamentos que eles terão. Imagina se o Obama vem a público e fala o seguinte: nós, durante 100 anos, 50, 80, temos tido contato com seres extraterrestres, eles realmente existem, os voadores existem. O que vai ter gente questionando por que eles mentiram durante tanto tempo, por que eles mentiram durante tanto tempo, e vai ter um bando de processo em cima deles por causa disso, que os governos ficam temerosos, óbvio que ficam. E para eles falarem isso, eles vão ter que liberar os documentos. E liberando documentos, eles vão ter que liberar documentos que não são muito bons para eles, como acidentes com OVNIs, OVNIs derrubando aviões derrubando OVNIs, mísseis, tudo isso. Isso vai ter que vir a público. Se vier a público, vão ter que buscar os culpados. E aí o caldo começa a engrossar pro lado deles, né? São muitos questionamentos e não sei se eles estão preparados para responder tudo isso. Aquela história que
medo que a população entre em pânico, eu acho que isso já passou. Acho que hoje em dia o pessoal, a juventude de hoje, inclusive, está tão mente aberta que para eles vai ser até maneiro isso aí. Fabiano Moreira, vamos ver aqui. Eu tenho certeza que estamos na geração que vai descobrir. Antigamente, como alguém filmaria ou fotografaria algo? A cada dia que passa, celulares e câmeras gravam e filmam melhor. Se existir mesmo como eu acredito, dificilmente não filmaremos algo nos próximos anos. Fabiano, concordo contigo, mas ó, pensa no que eu vou te falar. A gente evoluiu. Nós evoluímos, né? Tecnologicamente. Por que os seres não evoluíram? Por que o que a gente como a gente é visitado por vários tipos de civilizações, que eu acredito, existem civilizações mais avançadas, menos avançadas, mas mais avançadas que a gente, porque até chegar aqui tem que ser mais avançadas que a gente. Imagine que antigamente os escovadores deles tinham que aparecer sempre, por isso que você vê muitas fotos antigas, boas fotos antigas, e hoje em dia você não vê tantas assim. E quando você vê assim, você já questiona, já fica com o pé atrás. Eles podem ter desenvolvido uma tecnologia que os torna invisíveis ao nosso olho. E por que eu falo isso? Vocês viram recentemente que eu postei na minha fanpage aí do Facebook uma filmagem de um helicóptero da polícia de Bristol, na Inglaterra? Eles filmaram um objeto redondo, escuro, que só era visto através da luz de calor do helicóptero. O olho humano não conseguiu ver. Pode ser uma tecnologia que eles já têm desenvolvido, algumas raças de extraterrestres já têm desenvolvido, vem em nosso planeta de forma invisível e nós nem notamos isso. Outro fator, isso eu tive com o Tony Najar, que é coordenador das análises, da equipe de análise da revista UFO. Hoje em dia as câmeras digitais, as mais modernas, elas têm um foco automático. O que a gente faz? Celular, principalmente. A gente sempre deixa no foco automático porque é mais fácil, não tem que ficar mexendo e tudo mais. Ela foca automaticamente e tira foto. Acontece que quando você está filmando ou fotografando uma luz no céu, e essa luz, a luz mesmo, ela muda não muda de forma, a intensidade dela, o foco da câmera não consegue acompanhar essa mudança de luz. Então nunca vai tirar uma foto assim nítida de uma luz ou de um objeto que seja de velocidade, uma coisa assim. Por quê? Porque ela vai tentar focar para dar a melhor imagem e não vai conseguir. E ele me falou que as melhores câmeras para tirar fotografia de OVNI serão as câmeras que é de rolo. Ou então você tirar o foco automático da sua câmera, deixar ela bater do jeito que está. Que aí você conseguiria ver, inclusive, a forma do objeto de uma maneira mais clara. A não ser que o objeto esteja ali nitidamente, você consiga botar, focar, dar um tempo, né? Tem gente que consegue isso, né? Você no meio de uma cidade grande, você consegue olhar para o céu, ver um objeto, tirar uma foto e ninguém mais vê, só você, um objeto. Então, é sorte também. Então, por isso que as fotos de hoje, a gente fica com um pouco pé atrás, por causa da tecnologia, inclusive. Beleza? Daniele Mota, boa noite. Boa noite, Dani. Milene. Travou? Acho que não, acho que já voltou, né? O Tadeu perguntando aqui sobre o caso Betty Barney Hill. Olha, o Tadeu, não é, isso, gente, não era combinado, não. Eu tive num sebo esses dias. Sebo, pra mim, é igual loja de brinquedo pra criança, loja de informática e revista em quadrinhos para um nerd, essas coisas. Aí eu fui no sebo, aí eu encontro esse livro, eu encontro esse livro, eu encontro esse livro, esse livro, e tudo assim, R$10, R$8. Eu encontro esse livro, eu encontro esse livro, esse livro. E Tadeu, esse livro.
Que livro é esse? A Viagem Interrompida. É o caso Betty Barney Hill. Um dos melhores casos, não é o primeiro caso de abdução, porque o de Antônio Vilas Boas foi antes do deles, mas é um dos casos de abdução mais bem documentados de toda a história. Esse livro aqui ele conta tudo o que aconteceu no caso. Porque eles estavam andando em New Hampshire, numa rua deserta, e de repente viram uma luz que seguiu com eles vários quilômetros de carro. E num determinado momento essa luz parou em frente ao carro deles, eles viram o objeto, que parecia ter janelas, e viram seres dentro dessas janelas. Depois disso eles não lembram mais nada. Simplesmente acordaram já perto de casa, mas tinham perdido 2 horas da viagem. Eles não sabiam o que tinha acontecido em 2 horas, durante 2 horas. E aí a história se desenrola, eles vão num psicólogo que indica hipnose regressiva, e eles fazem a hipnose e dali descobrem que eles foram abduzidos, foram feitos exames clínicos neles, nos dois, tanto na Beth quanto no Barney. E na época eles foram muito criticados, ainda mais porque ela era branca na década de 60, gente. Ela era branca num país como os Estados Unidos, que era extremamente racista naquela época, a época de Ku Klux Klan. Então eles foram duramente criticados, eles não queriam isso. Inclusive, se não me engano, a neta deles esteve aqui no Brasil num fórum, num evento. Então, esse foi um caso muito bem pesquisado. Nunca conseguiram provar que eles estavam mentindo, e eles não tinham interesse nenhum nisso, eles não tinham interesse em publicidade nenhuma. E esse livro aqui é bem legal, eu não comecei a ler ainda não, ó. Ele conta todas as passagens das hipnoses regressivas. Olha que legal, interessante a página que eu abri. O médico, né? Pergunta pra ele, então como eles sabiam de tudo isso? Como poderiam acontecer? Você já tentou explicar a si mesma como eles podiam falar inglês? Falava inglês telepaticamente com o Betty, com a Barney. Aqui são de sebo, gente. Viu, Tadeu? É bem legal, é bem legal. O Fabiano Moreira... falando com o Kleber que acredita que Deus possa ter criado também outras raças em outros planetas. Acho que esse medo de teria ou fim de fé. Eu também acho, Fabiano. E para quem fala como eu, que acredita que Deus é uma força muito poderosa, botar só a gente num universo em expansão, cara, seria um desperdício de talento, de espaço muito grande, né? Se eles vêm ou não vêm ao nosso planeta, aí a gente pode conversar. Quem são eles? Se são de universos paralelos? Se são nós do futuro? Se somos nós do passado? Para conversar, mas que só a gente que existe no universo, eu acho muito forçação de barra. A Laura falando a Laura Pereira falando tem o caso Berlé, no Rio Grande do Sul. Verdade, Laura. O Kleber aqui opinando, falando que na opinião dele, Jesus Cristo era híbrido, por isso a sua capacidade de se comunicar com anjos, deuses, na verdade seriam uma raça evoluída de extraterrestres, evoluídos também espiritualmente. Kleber, a grande maioria do pessoal acredita que... Tem gente que acredita que Jesus Cristo seria um extraterrestre, mas também tem gente que fala que ele seria um contatado. Seria um ser humano contatado e que transmitiria todas os ensinamentos dos seres extraterrestres para a raça humana, né? O Sérgio perguntando para mim se é verdadeiro os agroglifos se não quebraram. Não, Sérgio, eu não estou afirmando isso. O que eu falei é que essa característica de eles serem dobrados e não se quebrar é uma das características que corroboram para se confirmar que não foi feito pelo homem. A gente ainda não sabe quem fez os círculos, quem faz, né, quem cria. Eu, há um tempo atrás, eu já falei isso aqui também. Eu não acreditava, eu não entrava na minha cabeça que seres evoluídos dessa forma viriam para o planeta Terra e que depois eles iriam não poderiam se comunicar com a gente, iam ficar desenhando no chão. Mas
não sei, um dia eu comecei a pensar, falei, bom, nós enviamos para o espaço um satélite com músicas nossas, com disco de ouro, mostrando como é que era, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A nossa forma de tentar interagir foi essa. Por que a forma de interagir de uma civilização, supondo, estou supondo, não possa ser é, não possa ser uma espécie sei lá, de algum tipo de não sei, de aparato que mande ondas de alguma forma, que quando cheguem ao planeta, que quando cheguem ao planeta Terra, façam esses desenhos sejam o alfabeto deles, até um dia que a gente consiga decifrar. Não sei, é muita coisa. A gente tem que pensar. O Sérgio tem esse programa de tráfico, é bem legal, né? O Fábio Alves falando que Penápolis, interior de São Paulo, e aqui bem em cima da minha casa é a rota de aviões. Araçatuba e São Paulo, e as luzes voam no sentido contrário. Fábio, ó, dá uma pesquisada, tira umas fotos, vê se você consegue tirar umas fotos. Maria, tá tendo alguns problemas, tá tendo problemas, vai e volta, vai e volta. A minha internet, ela é boa, mas faz tempo que ela tá dando esse problema. Desde que a Vivo comprou a GVT, eu tô com problema, viu? A Maria Cristina falando também, vê as luzes, não sei se são aviões nem satélites, pois às vezes as luzes elas vêm de longe e somem do nada, acima, no alto. É como se entrasse para outra dimensão. Que também, Maria, uma das possibilidades, né, dos seres extraterrestres não serem extraterrestres, serem de outras dimensões, de mundos paralelos. Marta perguntando pra mim se eu sei de coisas que não podemos saber. Não, Marta, não. Porque o dia que eu souber é, o que vai me manter vivo é as outras pessoas souberem também. Quanto mais informação você divulgar, mais pessoas vão ficar sabendo e mais difícil vai ser eles eliminarem, né, a fonte. Não sei não. O que eu sei vocês sabem também e vocês podem saber muito mais do que eu também. Tá escrito ao contrário, Vilma? O que eles escrevem, tu acha que tá escrito ao contrário pra gente? Não sei. Ô, Rafael, desculpa, não tá dando pra ler os... Ah, você tá falando do livro, né, gente? Faz o seguinte, quando eu for postar esse vídeo depois, eu edito e ponho o nome de cada um dos livros pra vocês, tá? Desses que eu comprei no sebo. É isso aqui que eu falo que aparece de trás pra frente, é por isso que quando eu era criança eu não entendia por que ambulância era escrita de trás pra frente. Eu não entendia. Aí até que eu fui aprender que é por causa do retrovisor. Quantos livros eu tenho, André? Cara, não sei. Aqui. Isso aqui é livro. Isso aqui é livro. Isso aqui é livro. Aqui. Aqui. Aí tem isso aqui. Isso aqui. Isso aqui também. Isso aqui também. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui, aqui. Eu acho, André, que eu devo ter... Devo ter uns 300 livros, cara. Eu acho que devo ter uns 300 livros aqui. Fora DVDs, que eu devo ter mais de 100 DVDs. Com anos a gente vai cavucando. Eu fui no Uruguai há um tempo atrás, entrei num sebo e trouxe um monte de livros desses aqui que eu trouxe do Uruguai. E eu uso para as minhas, para os meus textos que eu estou escrevendo, para os meus artigos. Então eu vou usando, cara. Todos eu vou usando. Eu não consegui ler todos ainda não. Ah, a Marta falando aqui, ó. Que eu falei do dia seguinte, né? Que eu escrevi pra UFO. É realmente isso, Marta. Lá é bem legal o assunto. Eu conversei com o Richard Dolan, né? Que escreveu o livro After Disclosure. E dei uns toques pra ele. Falei, pô, Richard, você escreveu várias coisas legais. Mas, pô, você não falou dos esportes, cara. Aí ele olhou assim pra mim e falou, imagina. Se a gente hoje em dia acredita que o Messi é um extraterrestre, imagina o que um extraterrestre não pode realmente fazer, cara. Imagina. Imagina a gente começa a ter campeonatos
brasileiro, que aí o brasileiro classifica para uma Libertadores, classifica para um Mundial Interclubes, que vai classificar para um campeonato da Via Láctea, depois do Sistema Solar, depois da Via Láctea. Pô, ele gostou da ideia. Quem sabe na segunda edição já não sai alguma coisa assim. Kate Andrensen, a Kate, minha amiga de infância lá no Rio de Janeiro, no Portal do Bosque. Kate, beijo. A Kate fala norueguês, a família dela era norueguesa, a gente achava isso o máximo quando era criança. Ela ia pra Noruega, cara. Raríssimas pessoas conheço que foram pra Noruega. A Kate tinha família lá, era muito legal. Ah, o Michael aqui sobre o Papa 20, sobre o Papa 23, contato com o extraterrestre é real mesmo. É um caso bem interessante, né? Que ele tava, isso no Vaticano, ele tava junto com um assessor e de repente ele viu um objeto descer no pátio lá do Palácio do Vaticano e saiu um ser careca. Tá no meu livro, tá? Cadê? Tá aqui, ó. Tá nesse livro aqui, ó. Guia da Tipologia Extraterrestre, tá? Contar, mas dá pra ler. Que o ser, ele sai pra conversar com o Papa, quer ver, ó? Cadê? Acho que agora não vou achar. Quando eu quero achar, eu não acho. Aqui. Aqui. No castelo Gandolf, em Roma, na Itália. Aqui, ó. Esse ser aqui, ó. O Papa 23 e um assistente, eles estavam no castelo e de repente viram esse ser. E você começou a conversar. Aí o Papa se aproximou do ser e começou a conversar. O assessor não viu o que era. Aí conversou com o Papa, ninguém nunca soube qual foi esse papo que eles tiveram. E o ser voltou pro objeto e foi embora. Bem interessante, tá no meu livro, ó. Esse aqui. Calma, gente, já voltou, já parou, voltou, parou. Eu vi que aqui aparece que a internet está fraca, mas é o Wi-Fi. O Wi-Fi é muito difícil. O Veríssimo Avalon falando pra mim que eu sou uma pessoa séria e muito respeitoso com o próximo, sempre atencioso, mesmo diante de ironias. Mesmo, parabéns pelos vários trabalhos, força e dedicação. Um abraço, muito sucesso. Veríssimo, cara, irônico é uma coisa que eu não sou. Eu não sou. É, eu tenho minha opinião, nem sempre é igual a de todos, nem sempre todos aceitam, mas uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinaram é ter respeito, isso eu tenho por qualquer pessoa. Suzane Obara, boa noite, você pode explicar sobre o número 43, né? O número 43 que está aparecendo nos agroglifos. Eu já falei, Suzane, eu vou falar para você. Foi feito depois do aparecimento dos agroglifos, tá? Ele surgiu depois disso. Tanto é que eu esqueci o nome da pessoa, me desculpe, mas uma pessoa fez uma filmagem, uma moça fez uma filmagem do agroglifo e na filmagem dela não tinha esse 43. E o Geva era, até explica no texto dele que esse número 43 foi feito depois, dá para perceber que foi feito, né? Não tem as mesmas características do agroglifo que ele pesquisou. E o 43 é o número de um candidato a prefeito. Então o cara botou simplesmente lá para aparecer, porque aquele agroglifo estava bombando em todas as mídias no mundo. Então o número 43 dele era para tentar angariar um pouco mais de votos. Só por causa disso, tomara que ele perca. Só por causa disso. Ah, ficar usando ufologia pra isso, pra política, não, cara. Aqui não. Grupo Pilares de Sirius no ar com você. Obrigado, Tânia. Obrigado, grupo todinho. Felipe Pimentel, eu não sei a senha do banco. Bom, você quer a minha senha do meu banco? Eu não posso te falar, cara. Senha secreta, pessoal e intransferível. Lilian, minha colega, a Shak. A Lilian é a cara da Shakira. Ela me chama preferida, eu chamava de Shakira. Já vi luzes 3 ocasiões em Tatiaia, sendo que uma delas ela interagiu com o grupo na qual eu estava. Também é verdade, tem muita gente que fala isso, né? Eu nunca tive essa oportunidade. Tem gente que fala que vê uma luz e começa a piscar uma lanterna, o farol do carro, o que seja, e a luz responde. Isso me lembra muito o filme Contatos Imediatos, né? Na parte final, com aquele UFO grande, dispador grandão, fica na frente da pista lá e começa a interagir por sons. É bem legal. Ricardo Rocha. Boa noite, Ricardo. Um dos maiores zagueiros do São Paulo, Ricardo Rocha.
A Thaís me parabenizando, explica tudo muito bem. E como você perguntou, você tem alguma opinião sobre o número 43 que aparece no agroglifo de Prudentópolis? Já respondi. É de um candidato que não mereceria o meu voto se eu morasse lá. Vilma, quanto livro queria. Vilma, eu também gostei de poder ler todos, mas não consigo, não. Eu folheio, eu leio algumas partes, mas parar para ler desses todos que eu tenho aqui, te confesso, inteiro, de cabo a rabo, eu li todos da biblioteca UFO, então aqui eu já tenho uns. São uns 15, já li uns 15. Deve ter lido uns 30 a 40 livros, mas falta muito ainda. André Luiz, se isso vale uma fortuna, cara, gastei bastante dinheiro com isso. Eu compro o livro desde comprar mesmo, desde 1997. Mas o valor pessoal dele, valor sentimental deles é muito maior do que qualquer valor financeiro. Fabiano perguntou para mim se você acredita que possa existir alguma instalação alienígena na Lua ou até mesmo em Marte. Sabe me dizer se tem algum livro legal sobre isso? Fabiano, na Lua, cara, na Lua eu leio bastante coisa sobre a Lua. E algumas coisas que eu li falam que a Lua seria um satélite artificial, né? Não seria um satélite natural como a gente acredita, como é ensinado. Mas a Lua, sei lá, acredito. Acredito, cara. Acredito ainda mais pelo relato de alguns astronautas que tiveram esse contato, que viram, não sei o quê. Marte eu já acho que já teve. Marte eu acredito que já teve civilização inteligente e por algum motivo o planeta pereceu, não sei se essa civilização desapareceu ou se mudou para algum outro lugar. E se tem um livro sobre isso, sobre Marte, tem um livro do Petit sobre Marte, que é interessante. E eu, aquele cara, eu até tenho, quer ver? Só que ele é em inglês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, cara. Eu tenho. Deixa eu ver. É legal a transmissão que a gente desaparece no meio, mas calma aí. Cadê? Ó, tem o de Marte, do Petit, tá? Caio da Lua eu tenho. Eu vou ficar te devendo. Eu posto o nome dele depois. Se preocupa não, eu posto o nome dele pra você ficar sabendo qual é. O Domingos está falando que é paixão pelo caso Bianca, que deu várias visitas de Carran e através dele desenvolveu a técnica TFA. Domingos, vou ser bem sincero com você, como eu sempre sou. No caso Bianca, eu acredito que o início foi verdadeiro, ela teve o contato, teve tudo isso. Mas depois começou a fantasiar um pouquinho. E fantasiar, eu não me atrevo a dizer que ela mentiu, mas eu acho que começou a aumentar algumas coisas que aconteciam. Até para tentar manter os holofotes sobre ela, ou até para tentar de alguma forma espalhar mais porque o que ela queria não é mal, o que ela queria não era, o que ela queria transmitir não era coisa ruim, era coisa boa. Então pode ser que tenha afetado alguma coisa dessa forma. Ana Carolina Nardes, minha colega de cursinho para Polícia Civil do DF, quase passamos, hein, Carol? Você passou onde você queria passar? Eu lembro. O Daniel, minha mãe e a família dela, quando era pequena, dizem ter presenciado um OVNI acima da casa onde moravam. Morava no interior da Paraíba na época. É que tô falando, gente, no interior, no Nordeste. Antigamente o pessoal se assustava mais, hoje em dia já é bem comum. É bem comum. E você vê, né, Daniel? Eu não sei se algum pesquisador na época investigou, mas seria mais um caso fantástico. Ó, tá vendo? A luz entrava pelas telhas e pelas janelas. Isso é relato fantástico. E não tem por que sua mãe e sua avó mentir um negócio desse. E vamos dizer, vamos confessar, né? Um helicóptero estaria no interior do Nordeste. Sua mãe era pequena, vamos ver. Sua mãe é nova, tá? Vamos chutar. 50 anos atrás? Fazendo o que lá, né?
O Tiene falando que aqui em Resende, região, os atendimentos são diários. Tiene, manda foto pra gente, manda vídeo. Eu sou cismado com os reptilianos. Você acha que existe uma estátua de reptiliano no Vaticano? Eu vi isso mesmo. Marta, acho que não. Eu nunca fui ao Vaticano, não. Ainda vou. Quando eu for, eu te falo. Thaís, como usar o agrolifo? Thaís, você conhece os políticos brasileiros, né? Não são dos mais confiáveis, né? Principalmente a época de eleição. A época de eleição eles prometem até tudo, prometem até contato com extraterrestre. Então, se estava mostrando ali o agroglifo, aparece o númerozinho dele 43, olha o slogan da campanha dele. A Marilene Mirella Araújo falando que Marte. Eu fiz em 203 uns prints da tela do Google Mars. Posso comentar depois em box se você quiser interessar. Eu me interesso sim, e tem muita gente que vai querer, e o Petit vai querer saber disso também. Que ele pesquisa muito bem, ele pesquisa esse assunto. Pode mandar inbox. Tânia Gomes, existe uma base alienígena aqui na Serra que divide a Tijuca da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Eu vejo constantemente OVNIs aqui na varanda da minha casa. Vale a pena uma investigação mais profunda por parte dos pesquisadores sérios com você. Tânia, aonde você mora aí? Porque eu morei no Barra Mares, aí na Barra da Tijuca. Então, e o avistamento que eu tive foi na Pedra da Gávea, que eu vi um objeto surgir vermelho e ficar em cima do nariz, né, da Pedra da Gávea, onde o pessoal pula de asa delta, e depois ele subir, ficar mais vermelho, fazer um pêndulo e disparar. E falam que, eu tenho um livro aqui que fala também, que ali a Pedra da Gávea tem inscrições fenícias, falam de portal, não sei o quê. O problema agora é que na minha época, quando eu vim em 82, a Barra da Tijuca, os prédios mais altos que tinham lá era o Barra Mares, o Atlântico Sul, o que mais? O Pombal ali entre os dois. Hoje em dia é um prédio que você não consegue nem mais ver a Pedra da Gávea. Qual foi a sua pergunta, Roberto? Manda pra mim de novo, deixa eu ver aqui. Qual foi a sua pergunta? Eu respondi não? Deixa eu ver aqui do Roberto, o que ele perguntou pra mim. Roberto, manda a pergunta de novo que eu te respondo. Que eu tô procurando aqui, não achei não. Manda de novo. Digo, existe uma base alienígena no céu na altura da serra? Não sei, Tânia. Pode, Roberto, refaz essa pergunta aí, cara. Na região próxima à cidade de Colares, no Pará, ainda atualmente avistamentos de luzes? Sim, Maia, ainda existe sim. Só como eu te falei. O pessoal tá tão acostumado a isso que pra eles já é corriqueiro. Não tem, eles nem relatam mais, pra isso é coisa comum, normal. A Marta já foi abduzida. Não, graças a Deus, não quero não. Quem fala que quer ser abduzido não sabe muito bem da história, né? A diferença entre abduzido e contratado. O contratado é o cara contratado, o alienígena chega pra ele, convida ele pra entrar no disco voador, pra conversar, bater um papo. O abduzido não, tá aqui conversando com vocês na internet, de repente eu sumo, sou levado à força, o pessoal me obriga a passar por exames, sei lá, enfiar coisa no nariz, não sei o que, botar chip, tirar chip, botar chip. Então não é muito prazeroso não. E não quero ser abduzido não. Eu moro na altura da Praça Van Hagen, conhece? Tânia, é nova essa praça? Me diz o seguinte, ó. Fica na Sernambetiba, fica na Avenida das Américas, que aí eu sei me localizar. Já postei avistamento no canal do grupo Resende UFO. Até live já fiz. Me manda esse link, eu tinha pra eu dar uma olhadinha, pra eu ver isso aí. A respeito do suposto satélite Alien, o Cavaleiro Negro, qual a sua opinião? Ricardo, te confesso, não conheço muito sobre esse assunto. Tá? Então, me manda também um linkzinho pra eu ler melhor. Ó, quem acabou de entrar aqui, gente, é o Vitório Perê, pesquisador muito legal que participou ativamente da Operação Prato com o Coronel Uchoa.
Quem me perguntou aqui se existe luzes incolares foi o Rumaya. Pode perguntar para esse homem aí. O Vitório Pereira esteve recentemente fazendo uma pesquisa lá em colares. Ele fez 3 vídeos que estão no YouTube, fantásticos, e ele comprovou que ainda existem os avistamentos. Correto, Vitório? Na região de Resende, Penedo, Visconde de Mauá e Itatiaia é quentíssima. Tem relatos de décadas de 50 do filho do gerente dos Correios Telégrafos. Jeremy, cara, me passa tudo isso, vamos conversar. Eu quero ter conhecimento disso aí. Marta, pra mim aqui tá parecendo que tá ok. Será que é porque eu tô muito longe? O Fabiano tá falando que tá bom, o Ótimo aqui também. Pode ser a nossa internet, não estão se bicando. Praça Vanagem na Tijuca. Na Tijuca. Tá, entendi. Na Tijuca eu não conheço muito não, Tânia. Eu vou procurar dar uma olhadinha nisso aí no Google Earth. Vou procurar, tá? Braga. Céu Braga Altura. Mais notícias sobre avistamentos ou contatos em Peruíbe. No Brasil, quais estados ou cidades onde mais há avistamentos? Céu, vou te confessar uma coisa. Depois que o Wallace faleceu, faz tempo que eu não ouço nada de Peruíbe, de avistamentos lá. Eu sei que ocorrem sempre, mas faz tempo que eu não vejo nada lá, tá? No Brasil, os estados e cidades onde mais avistamentos, não tem como mensurar. A gente no início do programa falou isso. Não tem como a gente saber, não tem como mensurar. Mas o pessoal que votou em Minas Gerais em primeiro, depois Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Pará, São Paulo, Amazonas. Então, é no Brasil todo. Sobre a enquete, qual estado tem maior incidência de casos ufológicos? Thaís, quem ganhou foi Minas Gerais. O pessoal fala que o pessoal votou em Minas. E realmente o pessoal que lembra alguns casos legais de Varginha, Itibira, Sagrada Família, Vilas Boas, foi tudo em Minas Gerais. O Alex perguntando, poderia um contato alienígena enquanto estamos... haver um contato alienígena enquanto estamos inconscientes? Alex, a maioria dos casos você está consciente e depois você fica inconsciente porque eles simplesmente fazem um blackout na sua memória para você não lembrar do que você passou, só que você aos poucos vai se recobrando até conseguir se lembrar alguma coisa ou procurar ajuda onde você consegue se lembrar tudo. Então, se pode ser um contato quando estamos inconscientes, eu acho pode, mas eu conheço mais dessa outra forma, você é consciente de quando você é abduzido, aí depois você se lembra. Existe pirâmide na Amazônia, André? Já encontraram, né, algumas coisas estranhas na Amazônia, só que a mata da Amazônia, quem já voou para o norte, eu já fui algumas vezes para lá, quando você passa por cima da floresta amazônica, é mato, é árvore, árvore alta. Então, para você ver o que está ali por baixo, é difícil. E você caminhar dentro você caminhar dentro daquela mata lá, você tem que ter um conhecimento muito grande, cara. Você se perde fácil. Então, dizem que tem. A Mirella tá falando que aqui também fala cada vez que um avião passa. Ué, Mirella, os aviões estão interferindo em tudo aí, hein? Chase, pode me colocar assim. Vocês da UFO têm que fazer eventos aqui em Belo Horizonte também. Fala pro Javaer, eu irei em todos. Marta, por mim eu tava programado em Belo Horizonte. Se eu não me engano, vai ter um agora vai ter um em Minas, não vai ser em Belo Horizonte. Vai ser em Minas, né? O que eu acho dos intraterrenos? Olha, é como eu falei, a gente não sabe se os alienígenas são extraterrestres, se são nós no futuro, nós no passado, se são seres de outros planetas, de universos paralelos, intraterrestres. Intraterrestre me lembra o caso do Coronel Fawcett, né, o desaparecimento do Coronel Fawcett, que foi atrás de Eldorado e fala que ele foi parar no interior da Terra. Eu até uma vez escrevi para a revista UFO um texto sobre a Terra Oca, muito criticado, né? Porque a pessoa não acreditava, me criticou. Eu falei, mas gente, eu tô só transcrevendo o que eu li. Eu tenho um livro aqui também.
Evidências tem para tudo, só que a gente não consegue comprovar. Mais uma pergunta, pessoal? Como é que tá a transmissão? Tá bem? Você já ouviu falar do caso João Prestes Filho, perseguido por bolas de fogo vindas do céu, seu graves queimaduras? Kleber, já ouvi, sim. É um dos casos mais legais que eu já li. E para você ver, né, nem sempre todos os contatos são bons, né? Você vê que aqui a gente teve, esse do João Prestes Filho teve essas queimaduras. Eu acho, não sei se ele faleceu, mas ele ficou muito mal. O Francisco Borges, você poderia falar sobre umas luzes azul, que chamam de luz azul celestial, porque tem um amigo na página que vive fazendo fotos e vídeos dessas luzes. Francisco, põe também em contato comigo, porque se ele tem essas fotos e esses vídeos, eu mando para o pessoal da nossa análise, da revista UFO, para dar um parecer para ele, para dar uma ajuda, se ele quiser. Oi Douglas, não consegui ver se já foi perguntado, mas você acha que a data limite em relação à ufologia com espiritualidade? Douglas, o que eu sei do data limite, eu vi o filme e muita gente confunde. O que o Chico Xavier falou é que se até 2019, se a gente não se destruir, se o ser humano não se destruir, a gente vai ter atingido um nível para começar a ter um contato mais a começar a ter possibilidade de entrar em contato com seres de outros planetas. É isso. É isso que ele fala no filme. E com espiritualidade, quem melhor fala isso é a Mônica. Ela trata muito bem desse assunto, mas eu acho que as duas coisas podem se completar, sim. Eu acho que a ufologia ela atinge a espiritualidade da mesma forma que a espiritualidade aceita a ufologia. Você vê o espírita, ele aceita que existe vida pós-morte, né, que isso aqui é só um estágio. Ele aceita que existe vida em outros planetas. Muitos espíritas acreditam nisso. Então eu acho que tem uma relação muito, muito intrínseca. Rafael, manda um inbox para mim, eu tenho alguns livros ainda. E a gente conversa, autografo, sim. Você pode comprar comigo e autografo, tá? Manda um inbox para mim. Até pergunta se eu tenho conhecimento sobre informação de um planeta chamado Nibiru. Sim, Tânia. É muito legal essa história. Resumidamente, é um planeta que estaria do lado oposto da Terra, exatamente oposto. Então, pense bem, aqui é o Sol, a Terra estaria aqui, e esse planeta estaria aqui. Por isso que a gente não vê, porque quando a gente está aqui, ele está aqui, quando a gente está aqui, ele está aqui, entendeu? Nós estamos inversamente colocados. Algumas vezes acontece de alguns astrônomos conseguirem captar esse planeta, que falam o 10º planeta, né? O 10º planeta, o 12º planeta. E diz a lenda, diz quem pesquisa isso, que o Nibiru é um planeta que sobreviveu a um choque entre Marte e outro planeta, ou esse planeta e Marte, e os marcianos foram para esse planeta. A Terra também sofreu um abalo por causa dessa colisão desses dois planetas. Ela saiu da sua órbita, saiu do seu eixo, e por isso, e aí vem o negócio da Lua artificial, a Lua foi construída artificialmente com os restos da Terra para que colocasse a Terra de volta no seu eixo, porque estava afetando todo o sistema solar. Então o Nibiru foi parar do lado oposto da Terra, a Terra ficou aqui sendo equilibrada pela Lua. É bem legal, quem fala muito bem disso são os livros do Zequerias Schettino. Schettino. Mas eu já falei, né, do Chico Xavier. O Fábio Alves, a Bíblia relata a existência em vida de outros planetas. Sim, a Bíblia fala. Porém, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tantos anos, e creio que muito em Deus, e creio também que não criou só o planeta Terra, com vida, assim, muitos concordam, Fábio, com você. A UFO já fala do planeta, é verdade. Beleza? Gente, para finalizar, como vocês pediram, vou mostrar de novo os livros devagarzinho.
Depois eu vou escrever o nome deles, ó. Deuses e astronautas no Antigo Oriente. Voltou? Tinha saído aqui pra mim. Voltou? Estranhos casos dos OVNIs. Dos OVNI. Esse aqui. De volta às civilizações perdidas. A viagem interrompida. De volta às civilizações perdidas. Ó, gente. Agora que eu vi, ó, comprei 2 livros iguais, é mole? Ai, ai. Tem mais. O livro dos fenômenos estranhos. Das galáxias aos continentes desaparecidos. E por fim, deuses e astronautas no mundo ocidental. Beleza? Pode deixar amarela. Eu vou escrever o nome de todos aí, passo para vocês. Obrigado por acompanhar a gente. Até no próximo programa. Amanhã eu já posto isso aqui, posto os nomes de todo mundo. Tânia, eu pensei em sortear um livro, mas como é que eu vou sortear, né? Vou fazer o seguinte, pro próximo programa, a melhor pergunta, eu vou fazer uma enquete. A melhor resposta, vamos assim dizer, a melhor resposta ganha um livro, tá bom? Gente, um abraço para todo mundo, boa noite, bom final de semana e a gente se vê na próxima. Abraço, tchau, tchau.